Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de Física. Para quem não me conhece, sou o professor Matheus Costa e na aula de hoje nós vamos continuar estudando o nosso assunto de termodinâmica. Para ser mais específico, o nosso assunto de calorimetria. Bom, nas aulas anteriores nós falamos sobre conceitos de calor, temperatura, vimos a questão de calor latente, que é o calor que está diretamente relacionado à mudança de estado físico da matéria, como também nós vimos na primeira aula de termodinâmica a questão do calor sensível, que é justamente aquele calor que está diretamente relacionado à variação da temperatura de um corpo, certo? Então, daremos continuidade a este assunto, desta vez dando foco, ênfase mais na questão da transmissão ou transferência de calor. Então, os tipos de transferência de calor, quais são eles? Nós sabemos que o calor é transferência de energia térmica, certo? Mas como isso pode ocorrer? Existem três formas de transferência de calor, que são eles: condução, convecção e radiação. Vamos primeiro falar sobre o de condução. É a transmissão ou a transferência de calor por meio do contato. Como a gente viu lá na nossa primeira aula, quando a gente bota dois corpos em contato com temperaturas diferentes, aquele que tem maior temperatura tende a transferir a sua energia térmica para aquele que tem menor temperatura, certo? E isso ocorre também por meio de um mesmo corpo. Por exemplo, se eu tenho uma barra, eu seguro numa ponta e na outra eu aqueço, esse calor vai fluir de molécula a molécula por dentro do material até chegar até a minha mão, certo? O calor que é fornecido aqui por essa chama vai sendo transmitido através do contato entre as moléculas que há dentro que compõem esta barra. Uma vai transferindo energia, vão se agitando umas com as outras até chegar à mão da pessoa, certo? Aí ela vai sentir essa barra aquecer, certo? Essa é a nossa transferência por condução. Aquele caso dos dois blocos ou dos três blocos em contato também é um exemplo de condução, certo? Nós temos a transmissão de calor por convecção, que é a transmissão de calor por meio de um ciclo, onde o gás ou líquido aquecido sobe e o frio, e aquele mais frio, desce, havendo assim um ciclo. Por exemplo, se nós temos uma panela com água, o fundo dela vai receber calor, certo? E esse líquido que está abaixo, ele vai sendo esquentado. No momento em que esse líquido se esquenta, ele vai subindo e aquele líquido que está mais acima, que está mais frio, ele vai descendo, certo? Assim, ele também vai recebendo calor e subindo, até que vai havendo esse ciclo,
até que todo o líquido que está nessa panela esteja a uma mesma temperatura, esteja todos aquecidos, certo? Aumentando assim gradativamente a sua temperatura com o passar do tempo, certo? Aí vai fazendo esse ciclo até todo o recipiente estar à mesma temperatura. A mesma coisa ocorre com os gases. Por isso que os ar-condicionados, eles são instalados na parte superior de uma sala ou de um quarto. Por quê? Porque o ar-condicionado ele fornece gás frio, certo? Um ar frio. Então, esse ar frio, como nós sabemos, o ar frio ele desce e o ar quente, ou seja, o ar que tem maior temperatura, ele vai subir, certo? Então é jogado esse ar frio e ficam havendo esse ciclo até que todo o ambiente seja resfriado. É justamente por isso que o ar-condicionado é instalado na parte superior do ambiente, certo? Ah, professor, e o que é que aconteceria se eu instalasse na parte inferior? Simplesmente no cômodo, somente onde está a altura do ar-condicionado vai estar frio. Se você botar o ar-condicionado na altura dos seus joelhos, somente do seu joelho para baixo, que vai ficar com a temperatura mais baixa, certo? A parte superior ainda vai estar quente, porque não houve esse ciclo, certo? Então todo o ar frio fica embaixo. Aí não vai ter tanta eficiência, porque não vai refrigerar todo o ambiente. Para que ele refrigere todo o ambiente, é necessário que seja instalado na parte superior. Tudo bem? Deu para entender, pessoal? E nós temos também a questão da transmissão por irradiação, que é a transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas, onde estimula o aumento da agitação das moléculas ou dos átomos, certo? Por exemplo, se nós temos a chama de uma fogueira, essa chama vai ser transmitida, certo? Vai fornecer calor por meio da irradiação, por meio de ondas eletromagnéticas, certo? Fazendo assim com que nem necessite você encostar na chama, basta você se aproximar. Você já vai sentir o calor fluindo, certo? Sem a necessidade de encostar. Isso também é um fator que a gente consegue receber o calor do sol se ao menos tocar nele, certo? É por meio da irradiação que nós recebemos o calor do sol. E agora nós temos o nosso fluxo de calor, que é considerado por muitos como a potência térmica, certo? De um corpo, que é a quantidade de calor que é transferida em um determinado tempo em um determinado corpo, certo? Que é expresso pela equação. O fluxo de calor, vai ser igual à quantidade de calor dividido pela variação do tempo, certo? O calor vai ser transmitido durante um tempo
Ou seja, se a quantidade de calor estiver em joule e não em calorias, nós teríamos o nosso watts, a nossa potência, certo? Nós teríamos joule por segundo, já que a variação do tempo é dado em segundos. Por isso, essa analogia diz que compara um fluxo de calor com potência térmica, certo? Então essa é a nossa formulazinha para calcular o fluxo de calor, que é justamente a quantidade de calor transferida num determinado tempo. Certo, pessoal? Desde já, agradeço, muito obrigado pela atenção de vocês. Desejo vocês bons estudos e até a próxima.